Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h35. Bom dia. No ar, o nosso Jornal Verde Vale, dia 2 de março, ano 2023. Sejam bem-vindos à nossa programação. Bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale, trazendo para você os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Projeto de extensão da FAMP oferta curso pré-vestibular gratuito em Mineiros. IBGE está terminando a coleta de dados em nossa cidade. Mutirão para renegociação de dívida com bancos vai até o fim do mês de março. Mega Sena, nenhuma aposta acerta 6 dezenas e prêmio acumula em 32 milhões de reais. Anvisa autoriza início do ensaio clínico da vacina tetravalente contra a influenza. Polícia Rodoviária Federal apreende 70 quilos de cabelo humano na BR-364 em Jataí. Esses e outros destaques agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Mais uma vez, bom dia para você, 6h36, 6h36. Começou no dia de ontem e vai até o dia 31 de março, mutirão para renegociação de dívidas com bancos. O mutirão é uma parceria entre Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito, o país tem 65 milhões de endividados. Serão oferecidos descontos e parcelamentos para quem tem dívidas em atraso com bancos e instituições financeiras. Na última edição, no ano passado, foram renegociados cerca de 3 milhões e 200 mil contratos. No mutirão poderão ser renegociados todas as dívidas que não têm bens e garantias, como por exemplo, contas de cartão de crédito, do cheque especial, do crédito pessoal e também do consignado. 6h37 e nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.569 da Mega Sena, que foi realizado ontem em São Paulo. O prêmio acumulou e o valor previsto para o sorteio do sábado é de 32 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 06, 07, 25, 28, 31 e 52. 5 acertos, 51 apostas ganharam R$54.548,94. Já para 4 acertos, 4.277 apostas ganhadoras e vão levar R$929,22 cada. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E policiais rodoviários federais apresentaram na última terça-feira 70 quilos de cabelo humano trazidos ilegalmente da Bolívia. O produto, que provavelmente seria usado para a confecção de peruca e apliques, estava em mochilas transportadas no interior de um carro de passeio. De acordo com informações de um casal que viajava no veículo, a carga foi adquirida em Campo Grande e trazida da Bolívia por um homem desconhecido. O destino final era Goiânia. O casal informou ainda aos agentes da PRF que pagou cerca de R$42 mil pela mercadoria adquirida e viajava sem documentação fiscal. Por ser importado ilegalmente sem possuir autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o veículo e a carga foram apreendidos e será encaminhado à Delegacia da Receita Federal em Goiânia. Agora 6h38. Ronaldo Caiado toma vacina bivalente contra a Covid e pede que goianos se imunizem. Confira na matéria de Juliana Carnevale. O governador Ronaldo Caiado recebeu a vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. Como parte do grupo prioritário da campanha nacional, ele fez questão de participar da primeira fase da campanha de vacinação contra a doença, que acontece em todo o país. O estado recebeu do Ministério da Saúde 226.800 doses do imunizante bivalente com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron. Em Goiás, 1 milhão de pessoas a partir de 6 meses de idade ainda não tomaram nenhuma dose de imunizante contra a Covid-19. Por isso, Caiado faz um apelo para que as pessoas acreditem na ciência e se vacinem. Eu quero, mais do que nunca, pedir que as pessoas se conscientizem e realmente sejam cada vez mais defensoras da vacina. É isso que eu peço agora, como médico.
como cirurgião, como responsável por cuidar da vida das pessoas. Esse é o pedido que faço. Por favor, não se rebelem contra aquilo que vai salvar a sua vida de suas crianças. Vamos fazer a vacinação e vamos seguir a ciência. A campanha será realizada em 5 etapas. Na primeira, estão sendo vacinadas pessoas acima de 70 anos, a partir de 12 anos, que vivem em instituições de longa permanência e trabalhadores desses locais, além de imunossuprimidos e pessoas com deficiência a partir de 12 anos, indígenas, quilombolas e população ribeirinha, também a partir de 12 anos de idade. A fase 2 da vacinação começará na próxima segunda-feira, com doses para idosos a partir de 60 anos. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h40 agora. E o Grêmio venceu o Campinense por 2-0 para a primeira fase da Copa do Brasil, na Arena BRB em Brasília, nessa quarta-feira. Cristaldo marcou o gol para a equipe gaúcha aos 26 minutos da primeira etapa, após receber um passe de Luiz Soares. Aos 41 do segundo tempo, o Ferreira ampliou para o Imortal e definiu a classificação para a segunda fase. Agora, o tricolor gaúcho enfrenta o Ferroviário na próxima fase. LFF e Libra buscam entendimento para a criação de uma liga sem a CBF. Os detalhes você confere com Cadu Macri. Desde o segundo semestre do ano passado, os clubes brasileiros estão se organizando para a criação de uma liga capaz de gerenciar o Campeonato Brasileiro das séries A e B. Mas os planos estão divididos em 2 grupos: a Liga Forte Futebol do Brasil, a LFF, e a Liga do Futebol Brasileiro, a Libra. Os clubes estão divididos nos 2 blocos e não foi possível, por enquanto, chegar a um consenso em relação a alguns tópicos para a criação dos torneios sem a participação da CBF. Nesta quarta-feira, a LFF emitiu uma nota oficial se dizendo aberta ao diálogo com a Libra, mas que não abre mão de algumas questões. E os pontos passam prioritariamente pela forma como os direitos de transmissão serão repartidos entre os clubes. Para a LFF, é necessário que haja um limite máximo de 3,5% de diferença entre o que vai receber o primeiro e o último clube da lista. Um outro ponto que dificulta o consenso entre os blocos tem relação com os investidores. Tanto LFF quanto Libra possuem parceiros que estão fechados com cada bloco, mas que, por enquanto, não têm planos de unificarem os investimentos na criação de uma liga única. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Jornal Verde Vale, agronegócios. Agora 6h42, a quarta-feira chegou ao final com os preços futuros do milho contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 86,33 e R$ 87,28. O vencimento março 23 foi cotado R$ 87,10, com baixa de 0,27%. O maio 23 valeu R$ 87,28, com perda de 0,30%. O julho 23 foi negociado por R$ 86,79, também com queda. E o setembro 23 teve o valor de R$ 86,36, com desvalorização de 0,70%. No mercado físico brasileiro, o preço da saca de milho também teve quarta-feira negativo. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícola não encontrou valorizações em nenhuma das praças. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Pois é, desde ontem, gasolina mais cara. Segundo lembrou o senador Rogério Marinho, está atingindo 35 milhões de proprietários de motos. 35 milhões. A maioria, quase todo mundo, usando a moto ou ir para o trabalho, ou para ir para o trabalho, levar a criança para a escola, ou para ganhar a vida, como entregador, como táxi, mototáxi. Muitos usam a moto esportivamente, mas não são a maioria. Além disso, o senador Rogério Marinho calcula que são 1.500.000 os taxistas e motoristas de Uber que também estão pagando pela gasolina e pelo álcool. O álcool foi menos afetado. Enfim, né, eu estou contando isso porque eu vejo muitos colegas dizendo que só o proprietário do carro. Não. Além disso, o proprietário de carro, de veículos de
entrega na cidade, tudo isso influencia na cadeia econômica. E o pior é que ainda bate no valor das ações da Petrobras, nos dividendos da Petrobras, porque o governo está tentando pressionar a Petrobras na política de preços. E aí entra a politicagem e não a administração técnica da petroleira estatal brasileira. Bom, um fato inédito, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, foi condenado a pagar uma indenização ao jurista Modesto Carvalhosa por danos morais de 50 mil. E não seremos nós, contribuintes, que vamos pagar, ou seja, não será o Estado brasileiro, não será a União, como só ia acontecer. Será o senhor Gilmar Ferreira Mendes, CPF, pessoa física. Foi decisão de uma turma do Tribunal de Justiça de São Paulo, por 5-0, unânime. A ação de Modesto Carvalhosa se refere a 2 declarações, referências a ele, uma na televisão, dando entrevista, e outra no Supremo. Essa mania de falar fora dos autos e de fazer julgamentos, porque ele chegou a dizer que tinha cheiro de corrupção, um acordo no âmbito da Lava Jato com a Petrobras e clientes do jurista Modesto Carvalhosa. E aí foi processado. Os 50 mil serão doados à Santa Casa de Misericórdia. Bom, não custa a gente se lembrar, está aterrorizando em muitos lugares do país, o MST. Se largou por invasões. Passamos 4 anos praticamente sem nenhuma invasão e agora se soltaram. Direito de propriedade está na mesma linha da Constituição em que está o direito à vida. E é uma cláusula pétrea. É bom que a gente lembre, né? Talvez na confiança de que o governo será leniente. Aliás, o chefe do governo, na terça-feira, fez uma declaração se queixando que estamos produzindo alimentos demais. Meu Deus do céu! Os alimentos que a gente produz, além da conta, além do necessário, são exportados e ajudam a economia brasileira. O balanço de pagamentos, a balança comercial, dão emprego, movimentam a agroindústria, movimentam o transporte, movimentam a economia. Esse excesso de alimentos de que o presidente se queixou, que estamos produzindo alimentos demais e que tem gente que come demais. Bom, isso é uma questão médica, né? Porque comer demais faz mal, mas ele está levando isso para um lado político. Foi muito estranha essa manifestação, muito estranha. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h59 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o início do ensaio clínico da fase 3 da vacina tetravalente contra a influenza, produzida pelo Instituto Butantan. O estudo tem o objetivo de avaliar a segurança, a imunogenicidade e a consistência de resposta imune nos lotes da vacina, é o que informou a Anvisa. Em 2019, a agência já havia autorizado a realização do ensaio clínico referente à versão inicial do protocolo clínico da vacina. Em razão da pandemia de Covid-19, o ensaio só começou em 2021. Em 2022, o Butantan comunicou a interrupção do estudo antes de ter completado o número de participantes necessários. A vacina trivalente contra a influenza do Instituto Butantan já é utilizada nas campanhas do Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. A dose é composta pelo vírus influenza fragmentado e inativado, contendo a cepa AH3N2 e a cepa B linhagem Victoria e H-Mata. O processo de produção da vacina tetravalente, segundo a Anvisa, é semelhante ao da trivalente. 7h em ponto. Combustível, governo volta a cobrar PIS e taxa de exportação. Quem traz os detalhes desse assunto aqui no nosso Jornal Verde Vale é o repórter Yuri Hudson. Gasolina mais cara. Esse é o fato que o brasileiro vai encarar a partir desta quarta-feira. O governo decidiu voltar a cobrar PIS e COFINS na gasolina e etanol. No entanto, a taxa será menor do que a cobrada no ano passado. O imposto cai de 69 centavos por litro na gasolina para 47 centavos. No etanol, cai de 24 centavos por litro para 2 centavos.
O impacto ao consumidor, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve ser menor, já que, em paralelo, a Petrobras anunciou nesta terça uma redução de 13 centavos da gasolina e de 8 centavos do diesel. A reoneração da gasolina será de 47 centavos, o que, com desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos, e a reoneração do etanol será de 2 centavos, e o diesel, que caiu 8 centavos, e como não há reoneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção. O diesel está desonerado até o final do ano. A expectativa é que, na ponta, para o consumidor, o aumento da gasolina fique em torno de 34 centavos. Do etanol, 2 centavos. E uma redução do diesel em 8 centavos. Essa reoneração foi lida como um aceno de Lula ao mercado financeiro e visto como uma vitória de Fernando Haddad em cima da ala política que queria a manutenção da desoneração. O governo espera arrecadar 22 bilhões de reais com o retorno desses impostos federais. Mas a intenção é chegar aos 28 bi de arrecadação, como previsto inicialmente, se PIS e COFINS fossem cobrados em sua totalidade. Como os impostos ao consumidor retornaram, mas foram reduzidos, a equipe econômica encontrou outra solução para recuperar esses 6 bilhões de reais. Taxar a exportação de petróleo cru. Esse imposto vai recair diretamente em petrolíferas, como a Petrobras. Do ponto de vista da Petrobras, a estimativa é que isso represente 1% do lucro da empresa. 1% do lucro da empresa. É essa a estimativa que consta da medida provisória. Apesar do mercado ter aprovado a volta dos impostos, os agentes ficaram reticentes com a redução praticada pela Petrobras, especialmente no diesel, onde, segundo analistas, não havia margem para o corte. Haddad negou interferência na petrolífera e pontuou que o corte na gasolina, por exemplo, poderia ser maior e chegar aos 20 centavos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h03. E Goiás atingiu no ano passado a menor taxa de desocupação dos últimos 8 anos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua, a PNAD Contínua, divulgada na última terça-feira. O índice é menor do que o registrado pela média nacional, que foi de 9,3%. Ao analisar o quarto trimestre de 2022, o percentual de desocupação foi de 6,6%, o que indicou estabilidade quando comparado ao trimestre anterior, porém queda considerável em relação ao mesmo trimestre de 2021, 8,7%. Em números absolutos, a população desocupada em Goiás, estimada em 260 mil pessoas no quarto trimestre do ano passado, com queda de 71 mil em relação ao mesmo trimestre do ano de 2021, quando 332 mil pessoas estavam desocupadas, representando assim uma queda de 21,5%. Um dos programas do governo estadual que ajudam Goiás a alcançar esse número foi o Mais Empregos, da Secretaria da Retomada, que encaminhou 80.264 pessoas para entrevistas de emprego em 2022. 7h04. Casos de doenças virais respiratórias em crianças têm alta em todo o país após o início das aulas. A matéria é com Jaqueline Moura. As aulas mal começaram e essas duas irmãs já precisaram se afastar da escola. O motivo? Tosse, garganta inflamada e dificuldades para respirar. E até melhorar, a Esté e a Júlia vão precisar fazer as atividades em casa. Mas isso não está sendo nada legal. Triste, porque eu quero estudar. Não é legal ficar em casa. Que a gente não aprende, fica deitada quando tá doente. A Alessandra, mãe das meninas, faz o que pode para amenizar a situação. Elas estão tendo a crise asmática, né? Então tem que ficar de repouso, então não posso mandar de forma alguma para a escola, porque tem o uso de bombinha, né? Das medicações. As duas estão com o mesmo problema, com a bronquite, então evoluiu. Desde o início do ano letivo, as doenças virais respiratórias em crianças têm registrado uma alta em todo o país. A Fundação Oswaldo Cruz também alertou para o reaparecimento de outros vírus em crianças de 0 a 9 anos.
O número de casos já ultrapassa a Covid-19. Segundo especialistas, casos como o da Esther e da Júlia são comuns nesta época do ano. A volta da circulação das doenças respiratórias também já era esperado com o retorno das atividades presenciais. E mesmo com essa previsão, o reaparecimento do vírus só mostra a importância de manter e reforçar os cuidados sanitários de segurança. O ideal seria que os pais não mandassem para a escola as crianças doentes para evitar a transmissão para as outras crianças, mas algumas vezes isso não é tão possível assim. Então, identificando, deixa as crianças um pouquinho mais separadas das outras crianças para que tente diminuir a transmissão. Outro mecanismo interessante é manter as janelas das salas abertas, uma boa circulação de ar. Isso diminui demais a transmissão de doenças respiratórias. A mamãe já está atenta e segue as orientações médicas. Hoje meu filho tá com uma virose, ele tá gripado, eu não vou mandá-lo para a escola. Só que muitos pais não têm a condição de ficar em casa, né, fazer o tratamento devido para poder retornar à escola. Então acaba mandando eles para a escola doente, né, e acaba afetando outras crianças. E assim, quando elas estão assim doentes, eu não mando. Em menos de 2 meses, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás já registrou mais de 1.200 casos de doenças respiratórias e cerca de 400 estão sendo investigados. Os pais têm que ficar atentos a qualquer sintoma respiratório, sintoma gastrointestinal, qualquer sintoma infeccioso. Ao menor sinal possível desses sintomas, primeiro afaste essa criança da escola, das atividades com outras crianças e com outras pessoas de risco. E se esses sintomas agravarem, leve a criança no pronto atendimento. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h08. O Real Madrid recebe nesta quinta-feira o Barcelona no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, estendendo ao torneio de mata-mata a disputa que ambos travam pelo título no Campeonato Espanhol. Isolados no topo da tabela, madrilenhos e catalães agora medem forças para a Copa das 2 semanas de voltarem a se encontrar em La Liga. Além disso, o time merengue encara o duelo como uma revanche pela final da Supercopa da Espanha, que o Barça ganhou em janeiro por 3-1, embora Carlo Ancelotti lembre que o foco de sua equipe é lutar pelo título. Vice-líder do Campeonato Espanhol, a 7 pontos do Barcelona, o Real Madrid quer também virar a página após o tropeço no fim de semana diante o Atlético de Madrid por 1-1. Uma vitória seria um grande passo em direção à final da Copa do Rei, que Real Madrid não conquista desde 2014, quando derrotou o Barça por 2-1 para ficar com o troféu. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 7h09, o mercado físico do boi gordo operou com preços praticamente inalterados ao longo da quarta-feira. Segundo o consultor de safras e mercado Fernando Henrique Iglesias, a semana vem sendo pautada por inexpressivo fluxo de negociações, com uma outra exceção. As escalas de abate estão bastante encurtadas no momento. A indústria frigorífica aguarda o fim do embargo das exportações para a China para enfim se posicionar de maneira mais contundente no mercado. Os pecuaristas também estão retraídos no momento, optando pela retenção, em um momento em que as pastagens apresentam boas condições. O mercado permanece no aguardo do laudo do laboratório de referência no Canadá, que atestará se o caso da vaca louca é clássico ou atípico. Depois disso, o governo enviará a documentação para a China, que após analisar os laudos, decidirá pela retomada das compras. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora são 7h10 e o censo demográfico ainda está atendendo aqui em Mineiros. O IBGE está inclusive com um quiosque de atendimento na entrada da Prefeitura Municipal, funcionando de 8 a 17 horas para quem ainda não respondeu ao censo. Se você se encontra nessa situação, pode se dirigir presencialmente, deixar os seus dados para responder ao questionário do IBGE. Os agentes censitários, supervisores também estão ligando para as pessoas que ainda não responderam ao censo através dos telefones cadastrados nos endereços pendentes. Caso você receba uma mensagem de WhatsApp ou uma ligação dizendo que é do IBGE, pode confiar, pois existem ainda 6 supervisores trabalhando no posto de coleta de Mineiros para fechar o número de habitantes. O mais importante é não deixar de contar ninguém na população do município.
E ainda falando sobre mineiros, por meio de um projeto de extensão da Faculdade FAMP, a instituição está ofertando de forma gratuita para a população cursinho preparatório para vestibular. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto agora no Jornal Verde Vale é a secretária desse projeto, Jaqueline Costa Fávaro. Esse projeto é um cursinho destinado à população mineirense, é um projeto de extensão da FAMP para vestibular. Você quer se preparar para o vestibular, para o Enem, para qualquer faculdade, não é só para a FAMP, né? Mas assim, vale para todas as faculdades. É um cursinho pré-vestibular, ele é ministrado na FAMP todos os sábados, né? Para quem está interessado em participar desse cursinho, então, gratuito, como é que faz para fazer inscrição? E o prazo para inscrição acaba quando? O primeiro dia de aula, vai ser a aula inaugural, é agora dia 4. Então, a gente está na rede social com um link, né? Onde tem um formulário onde você preenche e vai estar participando. As inscrições elas vão até sexta-feira, porque a gente conseguir mandar mensagens para todas as pessoas, né, que foram selecionadas. E aí a gente vai responder no e-mail ou mandar via WhatsApp o link do grupo. Agora, dia 4/3 é a aula inaugural, onde a gente apresenta o projeto, mostra os professores, tem o coffee break, tem uma dinâmica com eles, né? No próximo sábado, que seria dia 11, inicia as aulas, que é redação, biologia, aí no outro final de semana, química, matemática, física, mais ou menos neste contexto. Existe algum critério pré-definido? Tem que ter uma faixa etária específica? Tem que ter uma condição financeira específica para participar? Ou é aberto para todo mundo? É aberto a toda a comunidade. A gente foca em alunos do ensino médio, né? Terceiro ano, segundo ano também pode, porque já vai estar sabendo mais as matérias, já estão se preparando, né? E pessoas que já terminou também o ensino médio e pensam em fazer uma faculdade. Não importa a idade, né? Ele é aberto, sim, para a nossa comunidade. O FAMP Prepara é um projeto de extensão da Faculdade FAMP, Faculdade Morgana Peltric, né? Ele é gratuito, não tem nenhum custo para a comunidade e ele é ministrado dentro da faculdade pelos alunos que fazem parte do projeto. São alunos do curso de medicina, de odontologia, farmácia, nutrição, psicologia, tem o pessoal do direito. Todos esses cursos têm um aluno que faz parte do projeto para poder estar ministrando as aulas, e temos aulas também, temos aulão que acontece com professores externos que a gente consegue. Então, assim, é da instituição FAMP, porém é voltado para toda a comunidade. E se você não prestar o vestibular na FAMP, não tem problema, serve para você se preparar para o Enem, se preparar para outra faculdade também. O nosso Instagram é @FampPrepara, lá tem o link. E também pode estar ligando na faculdade, que eles também passam o link para vocês. Agora 7h14, no próximo bloco, máscaras deixam de ser obrigatórias em aviões e aeroportos, decide Anvisa. Fila de pedidos à espera de análise do INSS cresce 13% em janeiro. Não saia daí, a gente volta logo após o intervalo no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h20. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, retirou nesta quarta-feira a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aviões. 7h20. A agência recomenda o uso, do acessórios nesses ambientes para evitar a transmissão da Covid, principalmente para os mais vulneráveis, pessoas com sintomas respiratórios ou seus contatos. A decisão foi publicada no Diário Oficial, portanto já está em vigor. A Anvisa reforça que haverá obrigatoriedade de fornecimento por parte da tripulação de máscara facial para casos suspeitos. Confira as medidas que continuam em vigor: desembarque por fileiras, impedimento de viagens para casos confirmados da Covid-19, exigência de limpeza e desinfecção de ambientes e aparelhos de ar-condicionado, aviso sonoro sobre o uso de máscara em aeroportos e também aeronaves. Agora 7h21, 7h21. Trazendo mais informações aqui na nossa programação. Fila de pedidos à espera de análise do INSS cresce 13% em janeiro. A matéria é de Sig Egmeier. Fila do Instituto Nacional de Previdência Social, INSS, aumenta 13,18% em janeiro, com 82.112 pedidos a mais que em dezembro. No primeiro mês do ano, a quantidade de novos requerimentos à espera de análise chegou a 1.231.322,
A lista inclui pedidos de aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade. O tempo de resposta aumentou de 79 para 85 dias, embora o prazo oficial seja de 45 a 60 dias. Há também outros cerca de 1 milhão de recursos que tinham sido recusados pelo órgão federal e que aguardam uma reavaliação. A fila do INSS tinha diminuído 61% ao longo de 2022. Em dezembro, o número de requerimentos pendentes era de pouco mais de 1 milhão. O crescimento na quantidade de pedidos em 2023 é atribuído à mudança de governo, à demora na nomeação do novo presidente do órgão e a questões operacionais. Os dados foram obtidos pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário por meio da Lei de Acesso à Informação. Da Rádio 2, siga Aikmaier. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h23. O governador Ronaldo Caiado nomeou 2 novos integrantes do primeiro escalão do governo estadual ontem. José Frederico Lira Neto assume a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. O mesmo ato administrativo nomeia Márcio César Pereira para o cargo de subsecretário de Tecnologia e Informação da Secretaria-Geral de Governo. Márcio era o titular da SECT desde junho de 2020. Para o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, o DETRAN, foi nomeado o ex-deputado federal delegado Valdir. As nomeações foram publicadas no suplemento do Diário Oficial do Estado de Goiás. 7h23, Comissão da Assembleia Legislativa de Goiás aprova projeto de reeleição da mesa diretora da casa, entre outros. Pedro Henrique Rabelo traz os detalhes. Na primeira sessão extraordinária na CCJ, foi aprovado em primeira votação um projeto que estava arquivado desde 2019 e que permite reeleição da mesa diretora da Assembleia. Os deputados que têm de votar a reeleição ou não do cargo da mesa diretora, ele pode rejeitar, pode colocar a sua candidatura, não necessariamente. Agora, quando a gente veda, igual estava previsto, vedada a reeleição, a gente inibe a possibilidade de um presidente estar realizando um excelente trabalho e nós não temos a oportunidade de reconduzi-lo à função. Eu vejo como natural a reeleição, desde que ela aconteça somente uma vez. O presidente Bruno Peixoto falou sobre a matéria. Ele que acabou de assumir o comando da casa e seria o primeiro interessado caso seja aprovada a reeleição dos integrantes da mesa. Respeito à vontade da maioria. Em virtude a colocar em plenário, essa pauta ela é feita pelo presidente conforme resolução da casa. Vamos segurar o projeto, ampliar o debate com os pares e, posterior, colocá-lo em votação. O Centro de Apoio ao Idoso da Vila Mutirão está passando por uma ampla reforma que está sendo custeada pelo governo de Goiás. Nesta terça-feira, aqui na Assembleia Legislativa, foi proposta uma homenagem à dona Iris de Araújo. O responsável por ela foi o deputado estadual Gugu Nader. Homenagem justa. A Vila Mutirão e o Centro dos Idosos da Vila Mutirão foi construído pelo nosso saudoso Íris. E o Centro de Idoso, que hoje está sendo reformado pelo atual governador Ronaldo Caiado, vai se transformar em um centro de referência, de modelo para todo o Brasil, para a nossa querida e amada terceira idade. Então, nada melhor do que homenagear a dona Iris Rezende, que participou diretamente da construção, na década de 80, do Centro de Idosos. E para encerrar, outra proposta que foi bem recebida pela casa, foi feita pelo deputado Lucas do Vale, que quer a criação de uma delegacia especializada em crimes rurais. O projeto piloto seria construído no município de Rio Verde. Eu, como vim de uma região do setor produtivo muito fortemente ligada ao campo, onde a gente tem diversas atuações de criminosos na área rural, onde a gente tem roubo de insumos, são venenos, defensivos agrícolas, tratores e diversas outras modalidades de crimes. Então, vem a calhar muito bem a gente ter uma delegacia específica para combater esse tipo de crime. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h26 e com gols da dupla de ataque Hulk e Paulinho, além de outro de Edenilson, o Atlético Mineiro carimbou a vaga na terceira fase da Copa Libertadores. Empurrado por mais de 46 mil torcedores, o Galo venceu o Carabobo por 3-1 no Mineirão nessa quarta-feira à noite. O gol venezuelano foi de Pernia, que foi expulso na etapa final. O chileno Vargas ainda teve a chance de marcar o quarto gol alvinegro, mas desperdiçou um pênalti. O adversário do Atlético será conhecido nesta quinta-feira. Milionários recebe Universidade do Quito às 21 horas em El Capim. O duelo de ida entre as equipes ficou 0-0. A terceira fase da Libertadores será disputada nas duas próximas semanas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h27. As exportações brasileiras do milho encerraram fevereiro de 2023, contabilizando o embarque de 2.276.898 toneladas de milho não moído, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. Sendo assim, o volume acumulado nos 18 dias úteis do mês representa 196% a mais do que o total de 768.396 toneladas, que foram exportadas durante todo o mês de fevereiro do ano passado. Com isso, a média diária de embarques ficou 126.499 toneladas, o que na comparação ao mesmo período do ano passado representa elevação de 212,8% em relação aos 40.441,9 do segundo mês de 2022. Para o total de fevereiro, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais estimava que o Brasil iria exportar 1,95 milhão de toneladas, volume que acabou sendo superado em 16,7%. O analista da Celeris acredita que o Brasil deva continuar com grande volume de embarques no segundo semestre e finalizar o ciclo com 50 milhões de toneladas exportadas até fevereiro de 2024. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Muito bem, vamos então para as notícias locais, trazendo informações do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, a voz do cidadão pelo 996-236881. É o telefone para você participar aqui do nosso programa, tá? 996-236881. Vamos com as informações então do Corpo de Bombeiros. Nas últimas 24 horas nós tivemos um total de 14 atendimentos. E um destaque, onde foi uma situação por volta de 9h30 da manhã, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma vítima de choque elétrico em uma fazenda na região do Rochedo. Ao chegar, na localidade, a vítima, um senhor de 54 anos de idade, se encontrava no meio do pasto, próximo a um galpão, já sem sinais vitais. Realizou os primeiros socorros, porém sem êxito. O acidente ocorreu, segundo testemunhas, quando ele pegou um fio energizado de baixa tensão no meio do capim. Segundo relatos, após algum tempo, as pessoas que estavam no local viram ali uma fumaça saindo atrás do galpão e, ao chegarem lá, encontraram a vítima no chão, tomando aí choque nas mãos no fio energizado. Desligaram a energia, fizeram ali a manobra para tentar reanimar, e chamaram o Corpo de Bombeiros. Porém, nada pôde ser feito. A Polícia Técnico-Científica, o IML, foram acionados para o local. Então nós tivemos essa situação, esse choque elétrico com vítima fatal registrado na região do Rochedo, isso por volta das 9h30 da manhã de ontem. Agora 7h30. Esse é o principal destaque do Corpo de Bombeiros aqui de Nossa Mineiros. Vamos então para a área policial. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Muito bem, vamos de ocorrências policiais. A gente traz para você, mais informações aqui da área policial, de acordo com o que foi registrado tanto pela civil quanto pela militar. Nós começamos uma situação de estelionato. Essa daqui foi a seguinte situação: uma empresa, ela recebeu um e-mail, de outra empresa, a qual ela é cliente, já com um boleto e uma nota fiscal de serviços prestados e maquinários vendidos. Posteriormente, essa mesma empresa recebeu outro e-mail pedindo para cancelar o boleto anterior e pagar aí o boleto enviado. Foi feito aí o pagamento. Posteriormente, a empresa que deveria ter recebido essa quantia, ligou para a empresa que deveria ter pago, falando: olha, eu não recebi. E aí foram verificar o boleto e viu que o pagamento foi feito aí para uma outra instituição,
destinatário que não era aquela empresa e descobriram que caíram em um golpe. Então foi registrado esse fato também. Tem que tomar muito cuidado, né, Jota, com essa questão dos e-mails recebidos, né? A gente sempre vê aqui na nossa programação que eles estão utilizando essa ferramenta, né, de enviar boletos direto no e-mail de empresas justamente para aplicar esses golpes, né? Tem que ver agora, né, qual das empresas teve aí, né, a segurança do seu computador invadida. Se a que enviou ou a que está recebendo, né? É bom fazer aí um check-up, né, em chamar um técnico e verificar realmente essa situação. Bem observado. Olha, nós tivemos também uma outra situação de roubo. Foi na Antônio Pirinópolis, Jardim das Perobeiras. Compareceu à delegacia de polícia a vítima. Ela relata a seguinte situação. Um indivíduo conhecido aí da mesma, supostamente seria, né, de acordo aí com o que foi registrado, teria aí um interesse em comprar uma caminhonete, né, que ela estava anunciando. Eles conversaram, ele resolveu experimentar aí a caminhonete, né? Os dois netos aí da vendedora, um de 9 e um de 13 anos, entraram no veículo também, né? O rapaz era conhecido aí da mulher e ele então foi fazer aí o test drive na caminhonete. Enfim, de acordo aí com os netos, determinado momento, os netos inclusive foram ameaçados aí pelo condutor e posteriormente foram abandonados por este condutor também. Em um determinado local, eles inclusive tiveram que ligar para a avó para chamar aí um táxi, né, para poder levá-los em casa. E ela então registrou aí o boletim de ocorrência porque o indivíduo não teria devolvido a caminhonete até então. Então foi registrado esse fato ontem também. Tivemos um outro estelionato registrado, onde compareceu a delegacia a vítima, ela relatando a seguinte situação. É aquela dos stories do Instagram vendendo, essa daqui não era nem vendendo, era aqueles programas em que você deposita aí uma certa quantia, deposita 200 e ganha 2.000, milagrosamente falando. E ainda existem pessoas que acreditam. O dono do Instagram, né, era um conhecido dela, ela então, por ter esse conhecimento, acreditou e acabou fazendo aí 2 depósitos aqui no RAI. No boletim de ocorrência não consta aí os valores, né, depositados, mas ela, após depositar esses valores, não teve aí o retorno e tampouco o contato. E descobriu posteriormente, né, que o Instagram aí do amigo tinha sido hackeado. Tivemos também uma outra situação, incêndio em casa habitada, lá no Divino Espírito Santo. Essa situação aqui chama a atenção pela seguinte fato. A vítima, ela foi até a delegacia relatando que o seu irmão, né, ateou fogo na casa onde eles moram, né, ameaçou todos de morte, dizendo que iria matar todo mundo queimado ali dentro daquela casa. Ainda de acordo com a denunciante, o irmão é usuário, né, e leva outros usuários de droga aí para o local. A família então solicitou para que ele deixasse essa prática, né, e aí ele ficou nervoso e acabou ateando fogo em seu próprio quarto. Né, o pessoal que estava por ali conseguiu apagar as chamas, né, e agora requer aí uma medida protetiva para que o indivíduo não se aproxime mais dessa residência. Também tivemos um outro furto, foi lá no Jardim das Perobeiras, tá? O que foi registrado é o seguinte, a vítima, ela acabou de uma forma ou outra perdendo aí o seu aparelho celular, um Redmi Note 11, ou acredita-se que alguém, né, tenha se apropriado aí deste aparelho celular. Informa ainda que junto ao aparelho tinha lá um cartão de crédito e ela, ao ligar aí na agência bancária, a qual ela é correntista, foi informado de que a conta já estava zerada, não tinha mais nada por lá, aumentando ainda mais o desespero. Ela registrou então o boletim de ocorrência. Teve também registrado uma outra situação de perturbação do sossego, onde a vítima, ela relata que estava, né, em sua residência quando o indivíduo que mora na casa dos fundos começou a implicar com seus filhos, dizendo que os filhos estavam brigando no corredor. Tem uma casa na frente, pelo que eu entendi, e uma casa nos fundos. Quem mora aos fundos implicando aí sempre com a pessoa que mora na casa da frente, sofrendo inclusive ameaças, não é a primeira e nem a segunda vez. É uma situação complicada, né? Uma situação como essa é melhor procurar um outro local para morar, né? Já que tá havendo aí essa confusão
essa briga constante, essa implicância um com o outro. E essas confusões, elas podem ir evoluindo a tal ponto que pode sair do controle a situação, né? Vindo ali, às vezes, até a se envolver em uma confusão e para as vias de fato. Então, é melhor tomar cuidado ou até mesmo, né, tentar conversar com essa pessoa antes que chegue nesse ponto. Olha, foi atendida aí uma situação de uma solicitação emitida pelo Ministério Público. A equipe, né, foi averiguar aí um endereço onde estaria ali uma arma de fogo em situação irregular, né? E ao chegar no local, o proprietário mostrou toda a documentação e falou que a arma não estava em seu comércio, né? Como fora dito aí na suposta denúncia, né? A fim de se resguardar, então ele vai procurar também, né, a sua defesa. Tivemos uma outra situação, um roubo registrado. A vítima, ela diz a seguinte situação, foi ali no Divino Espírito Santo. Por volta das 19 horas, Daliana, ela se encontrava na calçada, ali na rua São Sebastião, lá no Divino Espírito Santo, conversando com um amigo. Quando passou aí um elemento branco de aproximadamente 25 anos e deu ali uma esbarrada no rapaz. Rapaz, desculpa, eu tava despercebido aqui. Não, beleza, tranquilo, vai na paz. Só que quando ele passou a mão no bolso, cadê o celular? Aí ele percebeu que já não estava com o celular. Já percebeu que não estava com o seu aparelho celular, né? É um Samsung Galaxy A12. Então ele registrou esse boletim. Foi na mão leve, né? Foi Deu tão rápido ali que ele nem viu. Nem percebeu. Né? Que o celular fora retirado aí pelo indivíduo. Outro furto registrado também no setor Cruvinel. A vítima comunicando que arrombaram a janela da sua residência e subtraíram aí R$60 e também algumas bijuterias. Foi na Joaquim Alves Teixeira, tá? Moradores aí, fiquem atentos. Também teve algumas ocorrências de crime contra a ordem tributária, que é deixar de recolher valor de tributo ou contribuição social. A polícia fez, junto à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, diversas visitas a alguns comerciantes, né, que supostamente estariam aí com algum problema de ICMS, recolhimento de ICMS e tudo mais. E aí um auditor fiscal está aí na cidade, né, fazendo uma visitinha para essa galera aí, tá? A fim de ou tentar receber aí os valores devidos, né, ou aplicando aí algumas multas também. Então foi registrado esse fato também aí pela Polícia Militar nas últimas 24 horas. 7h39, 7h39. Vamos então girando, né, e trazendo mais informações aqui na programação. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Muito bom, vamos lá. Ontem nós falávamos aqui durante a voz do cidadão que lá na escola Dona Tunique estaria faltando água, né? Bom, nós recebemos a informação aí do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAID, que a notícia não é verdadeira. O que está ocorrendo é um problema dentro aí de um banheiro, né, que já está sendo providenciado pela escola, mas dentro aí da escola há água sim para os alunos. O problema pontual aí dentro de uns banheiros, né, de um banheiro. Então o pessoal dizendo aí que a informação nela veio de forma errônea, ou faltando aí algumas partes, uma averiguação melhor de quem teria feito a denúncia, né, ou a reclamação no caso aqui. Então fica aí o registro. Nós falamos também de palmeiras que foram arrancadas ali na Avenida Coqueiros, e ontem também eu recebi um feedback, né, do que aconteceu realmente. Na realidade, uma pessoa teria passado mal na direção do seu veículo, né, invadiu ali o canteiro e acabou derrubando as palmeiras. Então não foi aí um ato de vandalismo, né, e sim um acidente. E que familiares desta pessoa também já se apresentaram aí para Secretaria de Obras, né, para também ressarcir aí do prejuízo, então deixando o município, né, já aí com o dinheiro aí, ou seja, como vai ser o pagamento aí dessas palmeiras. Enfim, eles se apresentaram lá já para resolver, né, toda a situação, de boa, né? índole a família, né, de boa índole a família, um acidente, algo inesperado que aconteceu, não foi então um ato de vandalismo como se cogitou aí no dia de ontem. Apenas aí uma pessoa que passou mal na direção de um veículo. Acabou perdendo a direção, né? E acabou atingindo aí essas duas palmeiras por lá.
né? Menos mal, né? Que não é um ato de vandalismo, e a gente torce aí para que a pessoa se recupere, né? O quanto antes também. 7h41, nós tivemos também vou pegar aqui a informação, né, direitinho, a informação da identificação, né, o Daliana, daquele moço que acabou morrendo atropelado na BR-364, né, onde nesta semana nós damos aí essa notícia, né, de que um suposto andarilho, né, foi atropelado ali na BR-364, vindo aí a óbito. Ezequiel Ferreira Santana, ele é de Manga, Minas Gerais, tá? Então a polícia, né, técnico-científica acabou identificando, né, o corpo através das impressões digitais, tá? O último endereço dele seria aí da cidade de Minaçu, Goiás, o último endereço que constava de Minaçu, né, no estado de Goiás, mas ele é natural aí de Manga, em Minas Gerais, só pra gente dar aí um retorno, né, para toda a comunidade, tá ok? Agora 7h43, vamos lá, trazendo mais informações. Ontem nós falávamos aqui também de uma pessoa reclamando do agendamento lá no VaptVupt. Nós temos diversas opiniões, é claro, a gente sempre traz todas. O outro cidadão dizendo que ele tem um ponto de vista diferente. Ele acredita que o agendamento agiliza o processo, né? Você perde ali um tempinho agendando, mas ganha o tempo na fila, porque você chega no horário e já é atendido. Com certeza, né? São opiniões diferentes. Opiniões diferentes. É o nosso programa, né? Atende aí a todos os lados. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Assim, o público que geralmente que não gosta é justamente as pessoas que têm menos facilidade, né, com essa questão aí de celular, né, que não está tão inserido nesse meio digital, né, porque realmente acaba tendo uma dificuldade de acessar um aplicativo, precisa da ajuda de alguém para estar fazendo esse agendamento. Mas, de uma certa forma, realmente é algo que agiliza bastante, porque antes de haver esse aplicativo, onde você, o site, né, propriamente dito, onde você agenda o seu horário, você ia lá e ficava horas na fila aguardando, e agora não, né, você acaba tendo realmente o seu atendimento agilizado. Vamos lá, pessoal, tá dizendo que tá sem energia na região do Rochedo e São Domingos há 3 dias, né? Agilizar o atendimento. A pessoal tá dizendo o seguinte, lá é granja, risco sem energia muito alto, tá? Tem vizinho perdendo leite, aí pelo tempo que estão sem energia. Então, região do Rochedo e São Domingos também, pedindo a Equatorial uma atenção especial, né, para evitar prejuízo aí aos produtores desta região. O pessoal tá dizendo o seguinte, que quer uma ajeitada nas estradas, né, nos ramais aí das fazendas. As máquinas dão uma ajeitada, na região do Salto Diamantino também, viu? Pedindo aí a prefeitura que dê uma atenção por lá também. O pessoal tá dizendo assim, agradecer, pegou os entulhos lá na rua Santa Luzia. Tem uns buracos que o SAI fez em frente a uma casa, né? Lá no setor oeste, rua 1, esquina com a rua 4, o pessoal tá pedindo para tapar por lá também. Dá uma ajeitada nas estradas da região do Ponte João Avelino e do Paredão, tá ficando intransitável também. Região do Ponte João Avelino e Macaúba tem lugares que quase não tá passando, valeta demais nas estradas, pedindo também uma ajeitada por lá. Pede troca de lâmpadas, desta vez é na rua 2, lá no setor oeste, os postes estão em frente aos números das casas 42 e 48. Tá na rua 2, setor oeste, casas número 42 e 48, então esses 2 postes estão sem energia por lá. Reposição de lâmpada também é na Avenida José Flávio de Oliveira, quadra 12, tem vários postes sem lâmpadas, tá muito escuro. Aí pra gente ir pro serviço, diz aqui a cidadã José Flávio de Oliveira, na altura da quadra 12, ali alguns postes sem energia, tá? Limpeza lá no São Pedro, principalmente nas últimas ruas, muito roubos na região, aliás, furtos aí na região, em casas, né? Que não tem muros ainda, o pessoal não conseguiu fazer muro. Também faça um patrulhamento naquela região durante o dia, assim bem como à noite. O pessoal tá indo lá e durante o dia, aproveitando aí que a pessoa tá trabalhando, né? A casa aí não tem um muro e aproveita a facilidade e tá levando objetos aí, né?
O pessoal está dizendo o seguinte, no Vilhena, setor Vilhena, a prefeitura tira o lixo, né? Vizinho jogando aí, lixo em área verde. Passa um tempo de novo. Na rua RV1, é isso, né? Me passa aí, quadra 6, no Vilhena. É ali no setor Vilhena, é uma área verde. Aí a prefeitura faz a limpeza, mas, né, pessoas vão por lá e continuam depositando lixo, colchão e tudo mais. Aquilo que não serve para ele acha que se jogar ali vai passar alguém querer, né? Não adianta a prefeitura fazer ali esse trabalho e depois a própria, não generalizando, é claro, né? Mas aí os próprios moradores, né? Alguns moradores irem lá e sujar novamente. Então tem que ter uma consciência, né? Senão a prefeitura não vai vencer, né? Toda vez fazer esse trabalho, toda vez, né, alguns moradores acabarem depositando ali o lixo. Muito bom, olha, pede aos motoristas, né? Aliás aqui, agradecendo a troca de lâmpadas feita na Rua Babilônia e agradecendo aí o programa, a sintonia, né? Que dá certo entre a rádio e a prefeitura, né? Então, pessoal, agradecendo ali a troca de lâmpadas lá na Rua Babilônia. Fazenda São Domingos sem luz, né? De novo, região do Rochedo. Vai para 3 dias também, mais uma vez, pessoal reclamando de lá. O pessoal tá dizendo o seguinte, né? Fomos no CRAS e não, a inscrição aí para troca de geladeira. Ainda não está, né, acontecendo esse programa aqui na cidade de Mineiros da Equatorial, tá? Do troca, não, na verdade a gente teve uma informação aqui, Jota, deixa eu só atualizar aqui essa informação, ver. Enquanto isso, a gente vai buscando mais notícias por aqui. Estamos sem energia desde segunda-feira, região do Ribeirão Grande, mais pessoas reclamando. Queremos que a prefeitura dê uma passada nas estradas da Macaúba também, mais reclamação por aqui. O pessoal está dizendo o seguinte, de alguns trechos, né, de crianças que vêm para a cidade, estão lotados aí as linhas, né? Pede alguém para dar uma olhada nesta situação também. Então tá aí, pessoal preocupado, algumas linhas com superlotação, pessoal pedindo aí mais veículos, né, em algumas linhas aí também. Tá? Fica aí o registro aqui no nosso programa. Para quem manda áudio, né? Só após aí o programa pra gente ouvir. Daliana. Não, sobre essa questão aí do sorteio das geladeiras, né? É o mutirão pelo cliente todo dia, que chama, né? É um evento aí da Equatorial, que está realizando em parceria aí com a Prefeitura de Mineiros, né? Com a ANEEL e com outras entidades também. Então esse evento vai ser realizado aqui em Mineiros, no dia 10 de março, das 9 horas da manhã às 4 da tarde, lá na Feira Municipal. Feira Municipal coberta, né? Sebastião de Oliveira, Tião Danese, a praça lá no Oswaldo José de Souza. Lá, nesse dia, vai ter, além do sorteio de geladeiras, que eu já vou explicar como é que funciona, vai ter também cursos profissionalizantes, cadastro na tarifa social, troca de lâmpadas, negociação de débitos e mutirão de manutenções de podas de árvore, né? E também da rede elétrica. Então, os moradores de Mineiros poderão ir nesse dia para ter acesso a esses serviços. E tem algumas regras, né? E tem algumas regras, né? Para troca de geladeiras, apenas para clientes que participaram de um cadastro prévio, né? Eu, particularmente, não tive informação de que estava sendo realizado esse cadastro. Mas aquele da tarifa social, né? Algumas pessoas são cadastradas aí na empresa agora Equatorial, né, como tarifa social, e dentre estas serão sorteadas, né? Não é que todos irão ter essa possibilidade. Pelo que a gente ouviu falar nas matérias que estão circulando aí nos sites de notícias aqui de Goiás, são 30 geladeiras. Eu não sei se são 30 para o estado inteiro ou se são 30 aqui para a cidade, né? Então é um número bem limitado, né, de geladeiras, e apenas quem fez esse cadastro prévio é que vai participar desse sorteio. O sorteio é a partir das 9h30 da manhã, né? Mas o evento acontece durante todo o dia até as 4 da tarde, né? Então, se você quer trocar lâmpadas, quer fazer negociação de débitos, né, junto à Equatorial, participar de cursos profissionalizantes, cadastro no tarifa social e também, né, aí tá falando aqui, né, manutenção, mutirão de manutenções, né? Às vezes lá vai ter essa possibilidade de você agendar uma manutenção, pedir uma poda de árvore, algo nesse sentido. Então vai ser dia 10 de março, lá na Feira Municipal, das 9 às 16 horas.
Muito bem, o pessoal tá dizendo o seguinte, pede aí, Jota, a polícia para dar uma intensificada aqui no Senhor Duda, né? O pessoal tá dizendo o seguinte, meia-noite, 6h30, 7 horas, né? Meia-noite, enfim, o pessoal tá abusando aqui de som, bebida, empinando moto, tá uma loucura por aqui, viu? Tá uma terra sem lei, o pessoal pedindo aí então para dar uma ajeitada. 3 Pilões, ônibus escolar tem alguns dias que não passa, o pessoal tá reclamando na região dos Pilões ali, tá? Pera aí, o que tá com... sim, aqui na Rua 9, Jota. Todos os dias tá uma situação, né? O pessoal tá colocando aí, a mãe dos meninos sai e eles colocam funk no último volume, ainda cantam. Altas horas da madrugada, né? Precisamos dormir. Bom, aí já temos alguns problemas nessa denúncia aí, né? Eu aconselho a informar o conselho tutelar, porque se são crianças, estão sendo deixadas no período da noite sozinhas, já tá uma situação errada aí. Elas aproveitam ali, estão sem os olhos de um adulto, e aí, né, o pau tora folha nessas regiões aí. Então fica aí, né, às vezes uma denúncia no conselho tutelar para verificar essa situação aí já resolve. Se tratar de menores de idade, já pode resolver o problema, né? Olha aí, vamos lá, Jota, entradas de fazenda, né? A pessoa tá muito ruim, né? Bom dia, na região lá de Salto Diamantina, assim, acabamos de falar aí. Jota, podas de árvore. A poda de árvore, né? Ela geralmente é feita pela Secretaria de Obras, do lado que não tem a rede elétrica, tá? A agenda é o 0038, né? Isso. É o 0038 para você ligar. E onde tiver rede elétrica, aí já é com a Equatorial, tá? Então é esse número aí. Jota, bom dia, pede para limpar terrenos no Betel. Matagal tá enorme, tem muitos insetos, tá perigoso. Os donos do terreno abandonaram os terrenos e acumulam lixo. Bom, a prefeitura, ela não faz assim um mutirão de limpeza, ela aciona o dono do lote, né? Aí depois o dono do lote, quando ele não faz a limpeza, ele é multado, né? Essa multa geralmente vai para o IPTU, e quando há disponibilidade, aí assim a limpeza é feita pela prefeitura em mutirões aí, tá? Tá ocorrendo alguns problemas, o pessoal tá dizendo aí que ontem na noite tentou ligar no 190, não conseguiu. Há algumas empresas de telefonia que às vezes apresentam um problema nos números, principalmente os emergenciais, SAMU, bombeiro e polícia militar. Às vezes você liga, cai em outra localidade, outra cidade, às vezes você liga no bombeiro, cai na polícia. Esse é um problema das operadoras, tá? Eu não sei se foi o caso ontem aí, mas fica aí a reclamação. A pessoa empinando moto também lá no Alcira de Resende, tá? O pessoal tá aí reclamando dessa situação também. Não arrumaram o buraco aqui na Rua Araguaia, no Solar Betel, ainda não fecharam o buraco lá do Betel. O pessoal estão fazendo aí a reclamação também, tá? Sim, aqui na Rua 18, ali próximo a Pai, tem uma tapera, tá ficando perigoso para os moradores. Pedindo o proprietário para dar uma ajeitada aí nessa situação, devido a malas ali tá utilizando o lugar, né? Para se esconder, usar droga, enfim. Pessoal, os moradores lá estão preocupados aí com essa situação. Muito bom, agora 7h55 aqui na nossa programação, 7h55, você acompanhando aqui o nosso Jornal Verde Vale. Hoje, dia 2 de março, uma quinta-feira, né, de 2023, já estamos aí caminhando. Semana finalizando, né? Já caminhando aí pro fim de semana. 7h55 aqui na nossa Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Bom dia para você, Daliana. Bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo que nos fez companhia, participou com a gente. 7h56, a gente está indo nessa. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta a partir de 6h30 da manhã. Um bom dia para você. Um forte abraço, obrigado pela sintonia. 996-236881. Anote aí, é o telefone de você, repórter, o telefone para você participar aqui do nosso programa, tá? Amanhã, sexta-feira, a gente tá de volta a partir das 6h30. As principais notícias do Brasil, do mundo e, é claro, aqui de nossa cidade e nossa região. E aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui. Tchau, tchau. A
Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.